graça e a paz do Senhor Jesus. Oremos, irmãos. Pai Santo, nos curvamos diante de Ti, Senhor, para glorificar-te, para dizer que somos servos, somos humildes por causa de Ti, e estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para ouvir da Tua palavra, a Tua palavra que, introduzida em nosso coração, nos transforma a cada dia, a cada momento. Te agradecemos por isso, Pai. Traz-nos, Senhor, mais uma vez, aquilo que nós precisamos, ouvir-te sempre, Senhor, e que aprendamos nesse momento que estamos aqui, para podermos seguir-te, Senhor, de forma digna, como de fato o Senhor merece, como de fato o Senhor nos quer, como servos obedientes. Assim te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje, é o 6º encontro que nós fazemos em torno da série que nós denominamos de A Responsabilidade do Cristão. Nós estamos lembrados de que várias palavras nos permite alcançar qual a responsabilidade do cristão. Nós começamos falando em buscar a Deus. Nós falamos também, de outra feita, em esforçarmos para isso. Nós falamos em vários encontros que tivemos sobre qual a posição em que nós devemos estar em relação ao Rei. Hoje nós vamos falar sobre o fortalecimento. Fortalecimento que antevê o último momento que nós vamos nos encontrar sobre essa série, que vai ser sobre perseverar. Então hoje nós vamos falar sobre fortalecer. Então vamos abrir aqui a carta aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. E vou ler aqui uma das mais belas orações da Bíblia. Vamos fazer a reflexão sobre isso. Uma das mais belas orações da Bíblia. Nós sabemos que Paulo, durante o seu ministério, durante 3 anos, ele passou em Éfeso, ele plantou muitas igrejas na Ásia. Só que a igreja de Colossos não foi implantada por Paulo, mas sim pelo seu discípulo Epáfra. Então, Epáfra foi lá, que Paulo diz aqui na própria carta que não esteve face a face com os colossenses. É bem interessante isso. Mas o que motivou a Paulo a escrever esta carta? Ele estava na prisão, provavelmente na prisão em Roma, quando ele escreveu, a primeira prisão. Então, Epáfras o procurou e falou da igreja, como é que a igreja estava. E ali trouxe boas notícias para Paulo, inclusive falando da fé dos colossenses, que era uma fé exemplar, mas que eles estavam, entre essas notícias, algumas notícias não eram boas. E Paulo aí escreveu essa carta, porque se sabia que naquele tempo, ali em Colossos, estava sendo ensinada outros ensinos, outras doutrinas. E Paulo, preocupado com isso, ele escreveu essa carta, que é uma carta maravilhosa que foca em Cristo. A carta toda, que é uma carta de 4 capítulos, escrita no ano 60 ou 61, há uma discussão acerca até do seu autor, mas isso é uma discussão acadêmica que nós não vamos tratar aqui, se de fato foi Paulo ou não. Nós sabemos que no prefácio Paulo já anuncia, ele, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ele, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, que era também um dos seus discípulos, ele se manifesta com essa carta aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. E aí, em ação de graça, que é o primeiro capítulo ainda, do versículo 3 ao 8, Paulo se manifesta, inclusive, acerca dessa fé que os colossenses possuíam, mas que Epáfra trouxe essa notícia em que ele agora vai orar pelos colossenses. Ou seja, ele já orava sempre, porque ele disse assim: damos sempre graças a Deus,
quando oramos por vós. E agora no versículo 9 ao versículo 12, a oração de Paulo, que é uma oração maravilhosa. Por esta razão, diz Paulo, também nós, desde o dia em que o ouvimos quem é Epáfra, não cessamos de orar por vocês e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, damos graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança aos santos da luz. Glória a Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, através do teu Espírito, Senhor, faz com que o homem desapareça, Senhor, porque o homem não tem do que se exaltar. Mas que sua palavra, Senhor, seja uma palavra que realmente nos revele, porque assim é, para que possamos ser mais santificados, mais plenamente santificados, para que possamos nesse processo, Senhor, conhecermos mais a Ti, conhecermos mais de Ti e podermos Te seguir. É assim que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu quero primeiramente já mostrar aqui que aprendemos nessa frase, quando Paulo diz que pedi que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. E aí nós já aprendemos que todos necessitamos conhecer a vontade de Deus. E é interessante, né? Como nós no percurso da nossa fé, muitas vezes esquecemos disso. E aí nós deixamos que as nossas vontades sejam superiores à vontade do Rei. Nós não queremos muitas vezes criar, através das nossas vontades, os mecanismos que nos fazem mais santos, quando na realidade nós devemos nos humilhar e buscar em Deus toda a possibilidade de sermos mais santos a cada dia. Então, essa é a primeira lição que nós tiramos aqui. Transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus. E a gente pode verificar aqui na primeira carta a Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, que fala sobre isso. Diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus. E muitas vezes a gente não percebe. Deus nos quer santo. Por isso que ele diz numa passagem da Bíblia que eu sou santo, né? Tu deves ser santo também. Pois esta é a vontade, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. O Senhor é contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E na mesma carta, 1 Tessalonicenses, no versículo 18, do capítulo 5, Paulo, que escreveu a carta, ele nos ensina assim: orai sem cessar. Versículo 17, capítulo 5. E o 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então aprendamos, necessitamos conhecer a vontade de Deus. Finalmente, ainda sobre a vontade de Deus, nós podemos trazer aqui Romanos 12, a carta escrita por Paulo, quando ele diz que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos por renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós, como santos, como separados, nós devemos ter como alvo sempre buscar a vontade de Deus. E em buscando a vontade de Deus, aí nós estamos escudados, nós estamos realmente dignos, né? Nós estamos nos fazendo dignos de seguir ao Mestre. Então agora, irmãos, ainda continuando a carta Colossenses, Paulo ainda, ao falar do pleno conhecimento da vontade, ele diz em toda sabedoria e entendimento espiritual. E aí nós também aprendemos que não devemos apenas buscar a vontade sem entendimento ou sem sabedoria.
que vem de Deus. Aí aprendemos que a sabedoria e o entendimento espiritual vem de Deus e não de nós. Mas qual o objetivo disso? Então, ensina Paulo, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. É para isso que nós precisamos transbordar de conhecimento em sabedoria e em entendimento espiritual, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, porque toda árvore boa dá bom fruto. Então os cristãos que estão vivendo de forma passiva, estão deixando o mundo passar, o tempo passar, estão simplesmente endeusando o próprio mundo, ocupando-se demasiadamente com o mundo, que não olha para a sua missão na terra, que é uma missão passageira, mas ela é gloriosa. Então aí nós vamos ver que ele fala aqui, frutificando em toda boa obra, e aí a gente faz aquela reflexão. Qual a boa obra que nós estamos fazendo em prol do reino? E crescendo no pleno conhecimento de Deus, e volta agora a falar do conhecimento. Fala no pleno conhecimento da sua vontade e revela agora o pleno conhecimento de Deus. Então, irmãos, aí aqui nós vamos ver o versículo 11, que está mais adstrito ao que nós estamos falando sobre hoje, sobre fortalecimento. Como nós vamos fazer tudo isso? Ele está dizendo aqui, sendo fortalecidos com todo o poder de Deus, o poder que emana de Deus, segundo o que? A força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Porque precisamos perseverar. Inclusive, esse é o tema do último encontro que nós faremos. E longanimidade, que significa ânimos longo, ou seja, paciência. Também precisamos de paciência. E com alegria, dando graças ao Pai por isso. Aí, então, nós podemos concluir. E antes de concluir, eu quero fazer um testemunho. Eu preciso fazer uma ilustração aqui, irmãos. E vai ser um testemunho pessoal. Hoje nós damos graças a Deus, porque hoje nós estamos celebrando, para a honra e glória do Senhor, 10 anos de conversão. Aleluia. Na realidade, são 10 anos do nosso batismo, quando nós nos batizamos. Mas nós temos uma visão bem particular, né? Deus sabe do nosso coração. Nós sabemos que fomos convertidos antes. Normalmente, Deus tem os seus mistérios, mas normalmente nós nos batizamos depois que nos convertemos. Porque o batismo, na realidade, não salva. O batismo é a manifestação pública da nossa fé. E eu lembro-me bem que eu comecei a andar com o Senhor por volta do ano 2007, 2008, quando foi em 2009, exatamente no dia 26 de setembro de 2009, eu e minha esposa nos batizamos com cerca de mais 140 irmãos pela primeira igreja batista aqui de João Pessoa, glória a Deus por isso. E ali eu tenho na minha mente, é isso que eu quero dizer, que ali eu sofri o processo de conversão racional. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ali, sabendo da minha conversão, sendo impulsionado pela graça, eu decidi, na realidade foi Deus que decidiu por mim, que o homem de outrora estaria morto ali, e ali nascia um novo homem. E ali eu tinha 53 anos de idade, hoje eu estou com 63. E por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou falando que sendo fortalecidos com todo o poder, e aí o poder e a glória de Deus nos fez, né, conhecer mais a Deus. E aí nós podemos conhecer a palavra de Deus, ler a Bíblia por várias vezes, conhecer a palavra de Deus e, mais do que isso, aprender da palavra de Deus, né, nesse processo de santificação, e saber que a cada dia nós sabemos menos de Deus, mas ao mesmo tempo nós somos agraciados por Ele, porque Ele nos leva, né, ao rumo certo. Então veja bem, concluindo aqui, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe
da herança dos santos da luz. O que quer dizer com isso, irmão? Nos fez idôneos. Com tudo isso aí, com o conhecimento, com essa perseverança, com essa paciência, com alegria, dando graças, Ele nos separa, Ele nos faz idôneos, ou seja, nos faz merecedores de quê? Da herança que nos cabe, a herança dos santos na luz, porque na realidade o mundo é de trevas, mas quando Deus nos traz pela graça, pela conversão, para Ele nós vivenciamos a purificação e a luz que brilha em nós. Que coisa maravilhosa. Então aí aprendemos hoje, né, que precisamos conhecer a vontade de Deus. E mais do que isso, precisamos saber e entender de Deus, não por nós mesmos. E que precisamos, aqui é que está, em Colossenses 1,10, como nós vimos agora, viverdes de modo digno do Senhor, frutificando de toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento, que significa que além de conhecer, além de saber e entender, nós precisamos viver. E essa é a reflexão última. Para quê? Através de sermos fortalecidos, para quê? Para sermos idôneos e recebermos de Deus todas as bênçãos. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque nós estamos aqui, Senhor, para te cultuar, Senhor. Para dizer ao Senhor que nós somos teus servos e que nós vivemos para a tua glória. Nós precisamos a cada dia mais, Senhor, nos dobrarmos diante de ti, sermos seus seguidores, Senhor, com amor, com alegria, porque a tua graça, Senhor, que nos livrou pela fé de todo o mal, nos trouxe para o reino da luz, nos dando, Senhor, a eternidade. Assim te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.